Shalom, irmãos, paz de Al, a graça maravilhosa do nosso mestre Yahshua Mashiach. Eu sou Francisco Marculino e este canal é a Porta Estreita. Nós vamos falar aqui do tema hoje sobre identidade. Você sabe o que você é? Quem você é? O que você é? Dentro das escolas, somos ensinados desde pequenininho que nós somos a evolução de um macaco. Em outras ensinam que somos animais racionais. Olha que coisa mais satânica. Eles querem colocar na nossa cabeça e colocam na cabeça das crianças que a diferença entre nós, seres humanos, e um cachorro, um jumento, um boi, uma cobra, é somente a capacidade de raciocinar. Para eles, é só essa a diferença. Mas será que eles estão certos? Eles podem até estar certo na intenção diabólica deles de quererem botar isso na cabeça das pessoas. Meus amados, a Bíblia diz que nós somos o quê? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos para a verdade. E Al disse: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí aqui diz demais, acrescenta mais, diz assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Yahweh criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Yahweh o criou, homem e mulher os criou, e Yahweh os abençoou e disse-lhe: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aqui já dá para ver que nós somos o quê? A imagem e semelhança do nosso Criador. Meus irmãos, se você, na sua mente, ainda está com essa aberração que foi ensinada na escola, volte, pegue a Bíblia e estude. É isso que eu ensino direto. Lute com o inimigo, com a arma que o Altíssimo deixou para nós, a Bíblia. Se nós somos a imagem e semelhança do Pai, do Criador e do nosso mestre Yahshua, o ungido, como é que eu posso dizer que eu sou a evolução de um macaco? Então eu estou dizendo que o meu Criador também é um macaco. Estou dizendo que o meu mestre, que foi sacrificado por causa dos meus pecados, para pagar pelos meus pecados, eu estou dizendo que ele também é a evolução de macaco de uma forma aprimorada. Cuidado com as armadilhas, meus irmãos. Nós somos o quê? Imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Agora vamos lá. Olha como nada é por acaso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18 em diante, diz assim: e aconteceu que, enquanto Yahshua estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Isso é identidade. Ele estava buscando ver dos apóstolos o que é que as pessoas diziam que ele era. Agora imagina só se esses apóstolos aqui, os discípulos, tivessem ido para a escola primária e tivessem ouvido essas aberrações que nós ouvimos hoje, que um tal de Darwin disse que nós somos a evolução de um macaco. Os apóstolos teriam respondido o que para ele? Não, mestre, tu és uma forma aprimorada, excelente de um macaco, olha só. Mas isso aqui, ele fez essa pergunta para ver a parte espiritual, ouvir dele a parte espiritual. Mas isso aqui fica um ensinamento para nós raciocinarmos, para nós nos questionarmos a nós hoje.
Se nós somos irmão carnal de Yahshua, então ele não pode ser a evolução de um animal. Ele não é simplesmente, a diferença dele e nossa para um animal, não é simplesmente a capacidade de raciocinar. É muito maior. O apóstolo Paulo disse, existe carnes e carnes. A carne de peixe é uma, a carne do animal é outra, e a carne da gente é outra. Porque nem as carnes são iguais, quanto mais o espírito. Então, continuando aqui o versículo, diz assim, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, Johanna, outros dizem que é Elias, Elial, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Yahshua perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Mais uma vez a questão da identidade. Quem vocês acham que eu sou? Respondendo, Pedro disse, o ungido de Iau, o Messias de Iau. Yahshua, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Aqui, para nós refletirmos, se somos imagem e semelhança do Criador, e se nós somos aqueles a quem Yahweh deu autonomia para dominar todos os animais sobre a terra, não é simplesmente a capacidade cognitiva de raciocínio que nos diferencia dos animais. É muito mais. Ele fez todos os animais, todas as plantas, as árvores frutíferas, para nosso deleite, para nós desfrutarmos dele, para nós dominarmos sobre eles. E só para nós ele enviou seu Filho para pagar pelas nossas transgressões. E nós somos e temos que ter essa convicção, irmãos, de identidade. Isso tem feito o mundo viver sobre... como é que eu posso dizer? O mundo está sobre uma depressão, uma ansiedade que as pessoas não sabem o que são. Não tem domínio próprio para dizer assim, eu sou... Tem gente aí, meus amados, se vocês entrarem na internet, tem gente que, essa tal da ideologia de gênero maldita, que diz que a pessoa é aquilo que ela acha que ela se identifica com o que é. Na Europa e Estados Unidos tem encontros de pessoas que se autodenominaram cachorro e se encontram na rua para latir um com o outro. Não é para conversar não, gente. Não é brincadeira não, não é piada não que eu estou dizendo não. Se vocês forem para a internet, porque infelizmente os meus recursos são poucos, eu não tenho como fazer um corte aqui e colocar um trechinho do vídeo para vocês verem. Mas vão para o YouTube e vocês vão ver encontros e gente carregando na coleira e eles latindo um com o outro. Tem pessoas fazendo mutilação no próprio corpo para se transformar em lagarto. Faz cirurgia para abrir a língua no meio, para ficar parecendo a língua de uma cobra. Essas pessoas não sabem o que elas são, elas não têm identidade psicológica, elas não têm uma identidade para se assumir. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador, Ele me fez assim. Eu sou uma bênção. Aí as pessoas querem regredir para se... Eu vi um dia desse no vídeo aí, o cara num programa de televisão, ele se ofendeu porque ele queria ser tratado como um gato. Queria que miassem para ele. E por a pessoa tratar ele como um ser humano, ele se esbrabeceu e foi aquela confusão. Meus amados, tá uma coisa deplorável. As pessoas nascem homem, mas querem ser tratados como outra pessoa, com outra personalidade. Mutilam o corpo. Se foram feitos daquela forma, porque o Papai do Céu queria daquela forma.
Nós somos imagem e semelhança. E ele fez macho e fêmea. Em umas traduções diz fez homem e mulher. E é assim que ele quer. E nós sejamos o quê? Fecundos e multipliquem e encham o mundo. Ele está dizendo o quê? Sejam fecundos e tenham filhos. E que ensine esses filhos que eles são imagem e semelhança do Altíssimo, que os criou. Quando ele diz façamos, é porque ele e o filho estavam juntos. Ele não podia dizer façamos para o nada. Ele tinha alguém do lado. Ele não estava falando sozinho. Assumam. Nós devemos assumir a nossa identidade. Se você frequenta uma universidade, se você ainda está no ensino primário, se você está sendo professor, sei que eu digo aos meus filhos, estudem para tirar nota para passar de ano, mas saibam que a grande parte do que estão ensinando ali é mentira. Aqueles currículos, aquela grade curricular que os professores ensinam durante o ano, a maior parte é elaborada por pessoas que servem ao inimigo. Uma agenda satânica que querem afastar a criatura do seu Criador. Estejam vigilantes. Acompanhe as atividades escolares do seu filho. Não deixe que alguns professores maldosos, que são poucos, ainda bem, graças a Papai do Céu que ainda são poucos, mas não deixe que professores maldosos encham a cabeça dos seus filhos com essas mentiras e façam com que eles venham a acreditar que essa mentira seja uma verdade. Que o profeta Isaías escreveu: ai daqueles que quiserem transformar a verdade em mentira, aqueles que querem transformar o amargo em doce. Ai deles que querem perverter através do ensino errado, satânico, as nossas crianças. Meus amados, olha a pergunta que o Messias fez. Ele fez aquela pergunta para os apóstolos e os discípulos, para que hoje nós possamos usar essa pergunta que ele fez para nós fazermos essa pergunta para nós mesmos. O que eu sou? Como foi que o Papai do Céu me fez? Para que ele me fez? Ele não me fez para vir aqui simplesmente comer, passar a vida comendo, se empanturrando, e depois morrer e se acabou. Não, ele tem um plano muito além. O plano dele é maravilhoso, é lindo e maravilhoso. Não é à toa que ele permitiu que o próprio Filho viesse e pagasse pelos nossos pecados, pagar uma dívida impagável. Porque ele tem um plano maravilhoso e nós temos que assumir que nós temos um Pai que se preocupa conosco. Tem uma passagem no Evangelho que diz assim: qual de vós pedindo pão, o filho pedindo pão dará uma pedra? Qual de vós o filho pedindo um peixe dará uma serpente? Aí Alcha vai e acrescenta: se vós que sois maus sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos chamarinhos, nos céus. Então, meus amados, nós temos um Pai que está nos céus, que nos dá o melhor todos os dias. Ah, mas você pode dizer, mas eu não estou tendo. Então você não está sabendo pedir, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas tenhamos essa consciência de que nós temos um Pai e nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Podemos estar num corpo frágil, mas temos um espírito, que é o fôlego do nosso mestre, do nosso Criador que está dentro de nós. Por isso que diz que ele soprou nas narinas do homem e ele se tornou um ser vivente. E quando, como o apóstolo Paulo escreveu, quando esse corpo se transformar no corpo glorioso, que não aceita o pecado, nós vamos ver o nosso Criador, o nosso Mestre, frente a frente, meus irmãos.
Mas para isso devemos ter a convicção, em qualquer lugar que estejamos, de abrir a nossa boca para afirmar categoricamente o que somos. Nós somos imagem e semelhança de Yahweh dos Exércitos, nosso Pai Criador. Amém, meus irmãos? Como eu sempre digo, meus irmãos, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Leiam e ensinem seus filhos. Não deixe que o mundo lá fora eduque seus filhos, não. Eles vão para a escola, mas quem educa é você em casa. Ensine a eles a verdade, lendo a Bíblia e ensinando a eles o que está na Bíblia. E estimulando a eles a lerem também. Amém, meus amados? Fiquem todos na paz. Tenham uma semana maravilhosa. Em nome do nosso Pai Celestial, em nome de Yahshua Mashiach. Amém?